Você já parou para pensar em como a Bíblia, esse livro tão poderoso e transformador, pode ter sido escrita por cerca de 40 homens diferentes, e ainda assim ter uma só voz, uma única mensagem, uma única direção? Como é possível que ao longo de mais de 1500 anos, com autores de diferentes culturas, profissões e épocas, pastores reis, profetas, pescadores e médicos, tudo se encaixe de forma tão perfeita, como se uma só mente tivesse guiado cada palavra? Isso não é coincidência. Isso é propósito. É inspiração divina. A Bíblia não é um simples livro. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. E apesar de ter sido escrita por mãos humanas, o verdadeiro autor por trás de cada linha, cada profecia, cada promessa e cada ensinamento é o próprio Deus. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema fascinante. A Bíblia foi escrita por 40 homens, mas tem apenas um autor. Vamos entender como essa verdade é possível, como ela impacta nossa fé e o que ela revela sobre o caráter, a fidelidade e o plano de salvação do Senhor. Se você ama estudar a palavra e quer fortalecer ainda mais sua fé, já aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal Bíblia e Fé, ativar o sininho e deixar seu like, porque esse vídeo vai abrir seus olhos para algo profundo e maravilhoso. Prepare-se para descobrir como Deus, o autor da vida, também é o autor da Bíblia. E por que isso muda tudo? A Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos ao longo de mais de 1500 anos. Mas quem são esses 40 homens? Eles eram profetas, reis, pastores e até pescadores. Cada um trouxe sua própria perspectiva e experiência. Esses autores viveram em diferentes épocas e contextos, mas todos estavam conectados por uma missão comum. Quando falamos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, ao longo de mais de 1500 anos, não estamos apenas citando um fato curioso. Estamos revelando um dos maiores milagres da história, a unidade das Escrituras. Imagine 40 pessoas diferentes, que viveram em séculos distintos, em culturas diversas, sem internet, sem telefone, sem e-mail, sem WhatsApp, sem nenhum meio de comunicação entre si. Agora pense que todas essas pessoas escreveram partes de um único livro. E todas as partes se encaixam perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. Isso por si só já é sobrenatural. Mas quem eram esses homens? Eles não eram escritores profissionais nem teólogos formados. Deus usou pessoas comuns, com histórias diferentes, profissões variadas e até níveis distintos de instrução, para transmitir verdades eternas. Entre os autores, encontramos Moisés, um ex-príncipe do Egito e pastor de ovelhas, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Davi, um pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel, e escreveu salmos que expressam a alma humana diante de Deus. Salomão, um rei conhecido por sua sabedoria, que escreveu provérbios, Eclesiastes e cânticos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas que falaram em nome de Deus em tempos de crise nacional. Amós, um boiadeiro e colhedor de figos que foi chamado para denunciar a injustiça. Pedro, um pescador impulsivo que se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Mateus, um cobrador de impostos desprezado, transformado em evangelista. Lucas, um médico grego, que escreveu com precisão histórica o evangelho que leva seu nome e o livro de Atos. Paulo, um perseguidor de cristãos, que se tornou o maior missionário do cristianismo, autor de 13 cartas do Novo Testamento. João, um discípulo amado que teve visões do céu e escreveu o Apocalipse. É impressionante como Deus escolheu homens com vivências tão diferentes. Uns viveram em palácios, outros em cavernas. Alguns eram estudiosos, outros analfabetos ou quase. Uns falavam ao povo de Israel, outros aos gentios. Alguns escreveram em hebraico, outros em aramaico e outros em grego. E mesmo assim, cada palavra, cada revelação, cada profecia aponta para a mesma mensagem central. Deus é soberano, justo, amoroso e deseja restaurar o relacionamento com a humanidade
por meio do Messias, Jesus Cristo. A diversidade dos autores é um reflexo da própria humanidade. Deus não escolheu apenas os grandes e poderosos. Ele usou o simples e o erudito, o pastor e o rei, o pescador e o médico. Isso nos ensina algo muito precioso. Deus não está limitado por status, formação ou posição social. Ele usa quem está disposto. Cada autor da Bíblia foi um instrumento nas mãos de Deus, e sua experiência de vida foi usada como pano de fundo para transmitir verdades espirituais. Mas o mais incrível é que, mesmo com toda essa diversidade, a Bíblia não entra em contradição. Ela não se perde em ideias conflitantes ou confusas. Pelo contrário, do Gênesis ao Apocalipse, há um fio condutor, uma história contínua da criação, queda, redenção e restauração. Isso só é possível porque, embora escrita por muitos homens, a inspiração veio de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo confirma isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Pedro reforça essa verdade em 2 Pedro 1,21. Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses versículos revelam que os autores humanos não estavam apenas escrevendo ideias próprias. Eles estavam sendo guiados, inspirados, soprados por Deus. A palavra inspirada, no original grego, é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Ou seja, cada palavra registrada nas Escrituras tem origem divina. Deus não apenas ditou textos, ele se revelou através da personalidade e das experiências de cada escritor, sem anular quem eles eram. Isso mostra o profundo cuidado de Deus em se comunicar conosco de maneira acessível e contextual. Ele não nos deu um livro frio, técnico e distante. Ele nos deu uma coletânea de histórias, poesias, cartas e profecias carregadas de emoção, dor, esperança, fé, amor e redenção, porque ele deseja falar ao nosso coração. E mesmo vivendo em épocas tão diferentes, os autores bíblicos estavam conectados por uma missão comum: revelar quem Deus é e anunciar o plano de salvação. Eles não escreviam para se exaltar ou para buscar fama. Escreviam porque tinham uma convicção profunda de que estavam sendo usados por Deus para algo maior do que eles mesmos. Ao olhar para esses homens, percebemos que todos eles foram tocados por uma mesma chama. Eles não se conheciam pessoalmente, a maioria nem viveu na mesma geração. Mas todos tinham algo em comum. Ouviram a voz de Deus e responderam com obediência. E hoje, quando lemos suas palavras, estamos entrando em contato direto com a voz de Deus que ainda ecoa através dos séculos. A Bíblia não é um livro ultrapassado. Ela é viva, atual e fala com poder a cada geração. Por isso, quando você abre sua Bíblia, entenda: você não está apenas lendo sobre Deus. Você está ouvindo Deus. E isso é possível porque ele usou 40 homens ao longo de 1.500 anos. Mas ele mesmo foi, é e sempre será o único autor verdadeiro. Como pode haver unidade em tantos livros diferentes? Essa é uma das perguntas mais intrigantes e fascinantes sobre a Bíblia. Como é possível que um livro formado por 66 livros diferentes, escrito por cerca de 40 autores ao longo de mais de 15 séculos, em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, mantenha uma mensagem única, coerente e perfeitamente harmoniosa do começo ao fim? Se qualquer pessoa tentasse reunir textos de dezenas de autores diferentes hoje, falando sobre temas como política, religião, sociedade, comportamento humano, moral e esperança futura, o resultado seria um caos de ideias. Seria como tentar costurar um tapete com retalhos de cores e formas completamente diferentes. Uma colcha sem padrão, sem lógica, sem beleza. Mas com a Bíblia é diferente. A Bíblia apresenta um enredo contínuo.
Uma linha narrativa que começa em Gênesis, com a criação do mundo e o propósito de Deus para a humanidade. Passa pela queda do homem, segue com a escolha de um povo, Israel. Caminha pelas promessas dos profetas, atinge seu auge na vinda do Messias, Jesus Cristo, e termina em Apocalipse, com a restauração completa de todas as coisas. Tudo isso sem se contradizer. Tudo isso com uma mensagem central clara: Deus redimindo a humanidade por meio do amor, da justiça e da graça. Como isso é possível? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. A Bíblia tem muitos escritores, mas apenas um autor: Deus. É essa inspiração divina que garante a unidade. Cada autor escreveu dentro de seu tempo, de sua cultura, de sua linguagem, mas todos foram guiados pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo, como um maestro invisível, regeu cada nota, cada melodia, cada letra, para que, ao final, tivéssemos uma sinfonia perfeita, a Palavra de Deus. Vamos pensar em exemplos concretos. No Antigo Testamento, vemos promessas, profecias e símbolos apontando para um Salvador que ainda viria. Profetas como Isaías falam de um servo sofredor que levaria sobre si os pecados do povo. Isaías 53. Miqueias anuncia que o Messias nasceria em Belém. Miqueias 5:2. Zacarias diz que ele seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11:12-13. Tudo isso escrito séculos antes do nascimento de Jesus. Agora, no Novo Testamento, os evangelhos apresentam Jesus exatamente como o cumprimento dessas promessas. Ele nasce em Belém. É traído por 30 moedas. É crucificado. Morre e ressuscita ao terceiro dia, exatamente como os Salmos e os profetas haviam descrito. E isso não foi manipulado. Os autores do Novo Testamento estavam apenas relatando o que viram, ouviram e viveram. Como explicar essa perfeita conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre promessas e cumprimento, entre tipos e figuras, e sua realização final? Somente com a ação sobrenatural de Deus. A Bíblia não é uma coleção aleatória de livros religiosos. Ela é um projeto intencional de revelação progressiva. Deus foi revelando sua vontade aos poucos, passo a passo, em etapas, como um pai amoroso que ensina seu filho com paciência e profundidade. Cada parte das Escrituras é como uma peça de um quebra-cabeça. Sozinha pode parecer incompleta, mas quando juntamos todas, vemos a imagem completa do plano de salvação. Veja, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Eles estabelecem as bases da criação, da aliança, da lei e da necessidade de redenção. Depois, os livros históricos mostram o povo de Israel tentando viver essa aliança, muitas vezes falhando, outras se arrependendo, mas sempre sob o olhar atento de Deus. Os livros poéticos expressam o coração humano em adoração, dúvida, dor e esperança. Os profetas denunciam os pecados, anunciam juízo, mas também oferecem consolo e apontam para um novo tempo. Chegando ao Novo Testamento, os evangelhos apresentam Jesus como o cumprimento de tudo isso. E as cartas apostólicas explicam como viver essa nova vida em Cristo. Por fim, o Apocalipse revela a vitória final do bem sobre o mal e a restauração completa de todas as coisas. E tudo isso está entrelaçado com perfeição. Há mais de 60.000 referências cruzadas dentro da Bíblia, textos que se conectam com outros, mesmo separados por séculos e por diferentes autores. Isso é algo humanamente impossível de se planejar. E mais, ao longo da história, estudiosos, críticos e até inimigos da fé têm tentado encontrar contradições na Bíblia e falharam. Porque a Bíblia não se contradiz. Há passagens difíceis, sim. Há trechos que exigem estudo, contexto e revelação. Mas não há falhas em sua mensagem central. E qual é essa mensagem central? Deus criou o homem para ter comunhão com ele. O homem caiu, se afastou, mas Deus nunca desistiu. Ele traçou um plano de resgate. Esse plano culmina em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, viveu sem pecado,
morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. Quem crê nele é salvo, transformado e chamado para uma nova vida. Essa é a história da Bíblia. E é também o convite que Deus faz a cada um de nós. A unidade da Bíblia é uma prova poderosa de sua inspiração divina. E ela não só aponta para a verdade de Deus, mas também para sua fidelidade. Porque tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo o que ele declarou, ele realizou. E tudo o que ainda está profetizado, ele há de cumprir. Isso nos dá confiança. Isso nos dá esperança. Isso nos dá certeza de que estamos baseando nossa fé em algo sólido, firme, inabalável. Por isso, quando você lê a Bíblia, não veja apenas um livro antigo. Veja a mente e o coração de Deus sendo revelados a você. Veja um autor amoroso, cuidadoso, perfeito, que orquestrou tudo com maestria, para que hoje você pudesse conhecer a verdade. E essa verdade tem nome, Jesus. Ele mesmo disse em João 5,39: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Toda a Bíblia aponta para ele. Toda a história gira em torno dele. Toda a unidade das Escrituras existe por causa dele. Jesus é o centro da palavra. E é por isso que, mesmo com autores humanos diferentes, épocas distintas, línguas e culturas diversas, a Bíblia fala com uma só voz. Porque essa voz é a do próprio Deus. Como a inspiração divina funcionava na prática. Se a Bíblia foi escrita por 40 homens diferentes ao longo de mais de 1.500 anos, e mesmo assim carrega uma mensagem única, sem contradições e com profundo poder espiritual, então a grande pergunta que surge é: como essa inspiração divina acontecia na prática? Como Deus falava e conduzia esses homens? A resposta está em um mistério maravilhoso chamado inspiração das Escrituras. A Bíblia não foi ditada por Deus como um chefe dita uma carta a um secretário, palavra por palavra, de maneira robótica. Também não foi escrita apenas pela imaginação dos autores humanos. Foi um processo sobrenatural, no qual Deus se revelou, conduziu e influenciou a mente, o coração e a escrita dos autores, sem anular sua personalidade, vocabulário, experiências e estilo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra usada aqui para inspirada é theopneustos, que literalmente significa soprada por Deus. Isso quer dizer que, embora as palavras tenham saído das mãos de homens como Moisés, Davi, Isaías, Mateus, Paulo e João, o sopro divino guiava cada linha, cada pensamento, cada revelação. Deus usava métodos diferentes para se comunicar. Em algumas ocasiões, ele falava diretamente, como fez com Moisés no Monte Sinai. Em outras, ele dava visões, como fez com Daniel, Ezequiel ou João no Apocalipse. Às vezes, ele inspirava por meio de experiências vividas, como aconteceu com Davi, que escreveu muitos de seus salmos a partir das dores, angústias e vitórias da vida. Veja como é maravilhoso. A Bíblia é ao mesmo tempo divina e humana. Ela traz o toque celestial, mas também carrega as marcas dos escritores. Você percebe que Isaías tem um estilo mais poético, enquanto Amós é direto e rústico. Você nota que Lucas, sendo médico, usa uma linguagem mais técnica, enquanto Pedro escreve com simplicidade de pescador. Mas por trás de cada estilo, a mensagem é uma só: a vontade de Deus para o homem. Vamos imaginar, por exemplo, o profeta Jeremias. Ele era um jovem inseguro, que inicialmente não queria aceitar o chamado de Deus, mas Deus o tocou e disse: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Depois o Senhor disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1:9. Jeremias então passou a escrever e proclamar verdades profundas, muitas vezes chorando, sofrendo,
sendo perseguido, mas fielmente transmitindo o que Deus queria dizer ao seu povo. Esse é o retrato da inspiração. Deus coloca suas palavras no coração do homem, e o homem escreve com temor, com responsabilidade e com reverência. Outro exemplo claro é o do apóstolo Pedro. Em 2 Pedro 1:21, ele declara: porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa expressão, movidos pelo Espírito Santo, no original grego significa carregados ou conduzidos pelo vento, como se fossem veleiros sendo empurrados por uma brisa invisível. Eles não estavam à deriva, estavam sendo guiados. O vento era o Espírito, e a direção vinha do céu. E como isso acontecia de forma tão harmoniosa? Porque o Espírito Santo conhecia profundamente cada um desses autores. Conhecia suas histórias, seus medos, suas virtudes. E ele sabia exatamente como usar isso a favor da mensagem que precisava ser registrada. Por isso, mesmo com autores diferentes, a Bíblia carrega uma voz unificada. O Espírito Santo não apagou a humanidade dos autores. Ele santificou essa humanidade para que fosse instrumento da verdade eterna. Outro ponto importante. A inspiração não anulava o raciocínio nem a pesquisa. Por exemplo, o evangelista Lucas, autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos, começa sua carta dizendo que investigou cuidadosamente os fatos antes de escrevê-los. Lucas 1:4. Isso mostra que Deus pode inspirar através da busca, da análise, da investigação. Porque inspiração não é magia, é direção espiritual. Deus trabalha com ordem. Ele se revela de modo progressivo e coerente. À medida que os tempos avançavam, ele derramava mais luz sobre o plano de redenção. Por isso, o que no Antigo Testamento estava em sombras e figuras, no Novo Testamento se revela com clareza. E tudo isso foi cuidadosamente guiado pelo Espírito. Agora, imagine o impacto disso. A mesma voz que falou com Moisés na sarça ardente, que revelou visões a Isaías, que moveu Davi a compor salmos, que guiou Paulo nas cartas às igrejas, é a voz que hoje fala conosco através da Bíblia. Isso torna cada página da Escritura viva, porque ela não é apenas um registro do passado. Ela é a palavra viva de Deus, ainda ativa, ainda poderosa, ainda cortante como espada de 2 gumes. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso só é possível porque a inspiração divina não terminou com a escrita. Ela continua na leitura. O mesmo Espírito que guiou os autores agora ilumina os leitores. Ele revela, convence, consola, transforma. Ele fala diretamente ao nosso coração. Por isso, quando você lê a Bíblia, faça isso com reverência. Leia como quem abre uma carta escrita pelo próprio Criador. Leia como quem está ouvindo a voz do Pai. Leia com expectativa porque o autor está presente, e ele quer falar com você. E mais, confie na autoridade da Escritura. Ela não é apenas inspirada, ela é inerrante, ou seja, não contém erro em sua mensagem. Ela é segura, confiável e suficiente para nos guiar em todas as áreas da vida. Em um mundo cheio de opiniões humanas, filosofias passageiras e ideologias confusas, temos um farol firme, a Palavra de Deus. E esse é o milagre da inspiração divina. Deus usou homens comuns para nos entregar um tesouro eterno. Ele usou a caneta dos homens para escrever as verdades do céu. O que isso significa para nós hoje? Saber que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens ao longo de mais de 1.500 anos em contextos culturais, sociais e históricos tão diversos, mas mantendo uma unidade impressionante e profunda, já é por si só algo extraordinário. Mas a maior revelação está no fato de que esse livro não é apenas um registro histórico ou uma obra literária.
Ele é uma mensagem viva de Deus para mim e para você. E isso muda tudo. Quando entendemos que a Bíblia tem um único autor, o próprio Deus, começamos a enxergar suas palavras com outros olhos. Ela deixa de ser um livro comum e passa a ser o manual do Criador, a carta do Pai para seus filhos. Cada versículo, cada história, cada ensino carrega a intenção divina. Nada foi colocado ali por acaso. Isso nos traz 3 implicações muito práticas e profundas para o nosso dia a dia. 1. Podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Vivemos em um tempo onde a verdade parece relativa, onde cada um quer definir o certo e o errado, segundo o seu próprio coração. Mas quando você entende que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por um Deus perfeito, você encontra um ponto de referência seguro. Ela não é ultrapassada, nem precisa ser atualizada. A palavra de Deus é eterna, porque o seu autor é eterno. Como está escrito em Isaías 48, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ela é o alicerce firme sobre o qual podemos construir nossa vida, nossas decisões, nossos valores. Não estamos à deriva em meio às opiniões do mundo. Temos uma bússola, e ela aponta para a verdade que nunca muda. 2. A Bíblia fala conosco hoje, pessoalmente. Quando lemos os Salmos, sentimos que Davi escreveu exatamente o que estamos vivendo. Quando lemos os Evangelhos, é como se estivéssemos diante de Jesus, ouvindo suas palavras com os próprios ouvidos. Quando abrimos as cartas de Paulo, parece que ele está respondendo às dúvidas que temos em nosso coração hoje. Isso não é coincidência, é revelação. O Espírito Santo que inspirou os autores continua iluminando os leitores. Ele faz com que um texto milenar fale diretamente à nossa realidade atual. Ele transforma letras em vida. Ele convence, consola, exorta, corrige, orienta. A Bíblia é o único livro que você pode ler acompanhado do próprio autor. Quando você a abre com fé e humildade, o próprio Deus se senta ao seu lado e começa a falar com você. Ele sussurra esperança nos dias difíceis. Ele traz direção nas decisões confusas. Ele revela o caminho quando tudo parece escuro. Por isso, ler a Bíblia não deve ser uma obrigação, mas um encontro com o Pai. Uma conversa com quem nos criou, nos ama e nos conhece profundamente. 3. Somos chamados a viver pela palavra. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, e é, então ela não foi dada apenas para ser lida, decorada ou debatida. Ela foi dada para ser vivida. Tiago 1:22 nos alerta: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A verdade da palavra precisa sair da mente e alcançar o coração. Precisa se traduzir em atitudes, escolhas, prioridades. Não adianta conhecer a Bíblia se não permitimos que ela nos transforme. E essa transformação acontece quando a palavra nos confronta, nos molda e nos direciona para mais perto de Cristo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu ao inimigo com as Escrituras. Ele disse: está escrito. Ele mostrou que, para vencer as batalhas espirituais, precisamos estar cheios da palavra. Ela é a espada do Espírito. Efésios 6:17. Nossa arma de combate, nossa fonte de força. Por isso precisamos meditar nela de dia e de noite, como ensinava o salmista. Precisamos ensinar nossos filhos, conversar sobre ela em casa, trazer seus princípios para dentro do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa rotina. A Bíblia é luz para os nossos caminhos, e quanto mais caminhamos por ela, mais nos afastamos da escuridão. Um convite para o nosso tempo. Hoje, em meio a tantas vozes que disputam nossa atenção, Deus ainda está falando. E Ele escolheu fazer isso por meio da sua palavra. Ele não fala mais através de profetas isolados como antigamente. Agora, Ele fala por meio da revelação completa que está nas Escrituras e nos convida a mergulhar nela com profundidade. Talvez você já tenha uma Bíblia em casa, ou talvez tenha até várias,
Mas a pergunta é: ela tem sido aberta? Tem sido ouvida? Tem sido vivida? Ela está ao alcance das nossas mãos, dos nossos olhos e, principalmente, do nosso coração. O que falta muitas vezes não é acesso, é reverência, é fome, é disposição para deixar Deus falar. Quando entendemos que esse livro foi escrito por homens, mas dirigido por Deus, compreendemos que estamos diante de um tesouro celestial, um presente para todas as gerações. E mais do que isso, uma responsabilidade. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, é como quem constrói sua casa sobre a areia. E no dia da tempestade ela não resistirá. Mas quem ouve e obedece, esse está edificando sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Em síntese, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, com origens tão diferentes quanto pastores e reis, pescadores e profetas, médicos e coletores de impostos. Mas, por trás de cada linha, havia um só Espírito, um só propósito, um só autor: Deus. E hoje, essa palavra continua viva, poderosa e atual. Ela nos chama, nos ensina, nos corrige e nos consola. E o maior presente que podemos receber é abrir o coração para essa verdade eterna. Então, não deixe esse livro fechado. Não viva desconectado da voz do seu Criador. Mergulhe na palavra. Viva a palavra. Compartilhe a palavra. Porque quando você faz isso, você não está apenas lendo um texto sagrado, você está ouvindo o próprio Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo, mas a jornada com a palavra de Deus está só começando. Se a Bíblia realmente é inspirada por Deus, e nós cremos que é, então ela merece mais do que apenas admiração. Ela merece a nossa obediência, nosso amor e nossa dedicação diária. Hoje você foi lembrado de que este livro sagrado, embora escrito por mãos humanas, tem um só coração por trás de cada palavra, o coração do nosso Deus. Então, antes de sair deste vídeo, pare por um instante. Qual tem sido o lugar da Bíblia na sua vida? Você tem dado ouvidos à voz de Deus que fala através dela? Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal Bíblia e Fé para continuar caminhando conosco na luz da palavra. Ative o sininho para não perder nenhuma reflexão, nenhum ensinamento, nenhuma revelação que Deus ainda deseja trazer à sua vida. E lembre-se sempre, a Bíblia não é apenas um livro. É uma carta viva de amor, escrita pelo próprio Deus para transformar o seu coração. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que a palavra continue sendo lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho.